Então você pode se aposentar do trampo, mas não da vida. Não se aposente da sua vida. Permaneça conectado numa busca significativa, né? Absolutamente crítico para se manter jovem. E então o I é inflamação. Este é o grande vilão. Porque a inflamação no seu corpo, que vem do consumo de alimentos processados, uma das coisas surpreendentes vem da doença gengival. Se você não é uma pessoa que usa fio dental, você precisa começar a usar. Eu sou um maníaco Eu também, do fio 2 dental. vezes por dia. Eu não era assim. Eu também não Começaram era. a ler estudos que as pessoas que têm doença gengival têm uma incidência maior de doenças cardíacas, mas também uma incidência maior de doenças cerebrais. Eles realmente encontram bactérias da gengiva em maior quantidade nos cérebros de pessoas com doença de Alzheimer. E então, os ácidos graxos ômega 3 diminuem a inflamação. Frutas e vegetais diminuem a inflamação. Usar fio dental e probióticos. Deixar seu intestino saudável. Existe essa enorme conexão entre o cérebro e o intestino, porque a inflamação, muitas vezes, vem de ter um intestino não saudável, e seja por infecções ou pela comida ruim que você está comendo. Então, o G é genética. Você precisa conhecer a sua vulnerabilidade, mas os genes não são uma sentença de morte. O que eles devem ser é um chamado de atenção, mas para saber que você é vulnerável. E eu tenho obesidade e doença cardíaca em minha família. Eu não tenho doença cardíaca e não sou obeso. Por quê? Porque eu estou sempre em um programa de prevenção. E você só quer ser sério assim que souber quais são seus riscos. Ok. H é traumatismo craniano, sobre o qual falamos. O cérebro é macio, o crânio é duro. Existem 3 milhões de novos traumatismos cranianos a cada ano nos Estados Unidos. Isso é muito sério. Peraí, 3 milhões de novos traumatismos cranianos? É acidente, Quedas. esportes, queda, tudo. Tudo. Uau. Sendo atingido, Violência doméstica, tiro, seja lá o que for, né? seja o que for, 3 3 milhões. milhões. O que significa, a maioria das pessoas vivas nos últimos 30 anos são 90 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Meu Estão Deus. com os efeitos de traumatismo craniano. Populações muito altas nas prisões, muito altas em pessoas que lutam com doenças psiquiátricas. E então T é toxinas. Então você pensa, o que posso fazer para apoiar meu cérebro? Bem, evite-os. Álcool não é um alimento saudável. Minha maior postagem no blog do ano passado foi intitulada Eu Avisei. E quando eu namorava minha esposa, Tana, e acho que você conheceu minha esposa, ela é incrível. Quando estávamos namorando, ela disse... Sua esposa atual. Minha esposa atual, Não a dos 20 não a anos. 20 anos, sim. Ela disse que nunca diria Eu Avisei. Ela mentiu. Ela simplesmente mentiu pra mim. É tipo a coisa favorita dela, se dizer. Mas eu venho dizendo às pessoas desde que comecei a ler os scans. Álcool não é um alimento saudável. E nossa primeira clínica ficava ao lado de Napa Valley. Então não era uma coisa popular de se dizer. Mas era apenas o que eu via. E então há um estudo da Johns Hopkins que diz que pessoas que bebem todos os dias têm cérebros menores. Uau. E no ano passado, a American Cancer Society declarou que qualquer álcool está associado a um risco aumentado de câncer. 7 tipos diferentes de câncer. Qualquer álcool? Qualquer álcool. Cara, isso é... E então Todo amante de vinho diz, não, você tá errado, eu não tô ouvindo isso agora. E quanto a um copo, 1 ou 2 vezes por semana, nutrientes de uva e tudo Sim, bem, isso... novamente, se você vai fazer algo que é prejudicial para o seu cérebro, você deve estar fazendo outras coisas que são boas para o seu cérebro. Isso não significa que você nunca pode tomar uma bebida, mas apenas saiba que não é uma coisa saudável Uma a se opção fazer. Então, você quer fazer as outras coisas. Como eu como uma tigela de sorvete e pizza, eu sei que não tá ajudando o meu cérebro. Certo? E se você fizer isso uma vez por mês, não é uma coisa mais importante do mundo. Exato. Mas então, por que aqui estamos falando de T, de toxinas? Você deseja apoiar os 4 órgãos de desintoxicação. Seus rins bebem mais água, seu intestino come mais fibras. Em meu shake, todas as manhãs eu coloco fibra para o seu fígado elimine o álcool e coma vegetais desintoxicantes. Eles são chamados brássicas. Couve de Bruxelas, couve-flor, brócolis, couve e faça saunas infravermelhas. Sério? Pessoas que fazem mais saunas têm os menores incidentes de doença de Sério? Alzheimer. Porque desintoxica você.
E também há um estudo no Journal of the American Medical Association. Pessoas com depressão grave que fizeram uma sauna infravermelha, seu humor melhorou. Bem, isso é incrível, é simples. Não há efeitos colaterais, na maioria das vezes, ao fazer uma sauna de 25 minutos. Então é infravermelho ou qualquer tipo? Bem, provavelmente é qualquer tipo de sauna, mas o estudo foi sobre sauna... Infravermelho, entendi. Qualquer coisa que libera toxinas, exposição ao calor, não muito. Suor. É, o suor. Suor com exercícios ou saunas é desintoxicante para você. E isso não é difícil, certo? Como nada do que eu disse até agora é difícil. O M em Bright Minds é saúde mental. Aqui é onde você aprende a matar as formigas e domar os dragões. Formigas significa pensamentos negativos automáticos. Os pensamentos que entram automaticamente em sua mente e arruinam seu dia. E o exercício é super simples. Sempre que você se sentir triste, bravo, nervoso ou fora de controle, anote o que está pensando. Então, apenas se pergunte se é verdade. Você não precisa acreditar em cada coisa estúpida que você pensa. Eu não aprendi isso até os 28 anos. Eu estava em aula. Eu era residente psiquiátrico no Walter Reed, em Washington, D.C. E eu estava tipo, não acredito. Eu não preciso acreditar no barulho da minha cabeça. É como se os pensamentos viessem dos seus genes. Eles estão realmente escritos nos seus genes. Você é um fracasso, talvez porque seu avô teve que pedir falência. Eles vêm de seus pais falando com você, vêm de seus irmãos. Eu sou um dos 7. Eles vêm do barulho, eles vêm dos seus treinadores e eles mentem. Só porque você tem um pensamento, não tem nada a ver com se é verdadeiro. Com certeza. E Eu estava trabalhando com um terapeuta recentemente que disse: só porque alguém diz algo sobre você, eles estão tentando te dar algo, não significa que você tem que receber esse presente. Não é um presente que você tem que receber, então eles te oferecem uma coisa ruim, não significa que você tem que aceitar. Você pode dizer, ok, eu não preciso disso agora, ou não preciso deixar esse pensamento entrar e eu acreditar. Eu acho que, eu vou falar por mim, né? Toda vez que eu ouvi alguém dizer você é péssimo, você é burro, idiota, você não é suficiente, você nunca vai chegar a lugar nenhum, eu aprendi a acreditar nisso. Eu acho que muitos de nós acreditamos, né? Porque ouvimos de qualquer pessoa, pode ser um comentário indireto ou direto. E como você aprendeu ao longo dos anos a realmente se defender contra essas formigas? Alguém pode dizer, ok, eu tentei escrever isso e analisar, mas como podemos realmente fazer com que nossos pensamentos não consumam a gente de maneira negativa? então você sabe que se estiver acima do peso na segunda-feira e comer uma salada, você não vai estar magro na sexta-feira. Certo. Você precisa desenvolver práticas. Certo que ficar bem fisicamente é uma disciplina que ocorre repetidamente ao longo do tempo, certo? Para estar mentalmente bem, você precisa desenvolver práticas que você faça, como comer bem, repetidamente. Então, por exemplo, eu começo todos os dias com hoje vai ser um ótimo dia. Assim que meus pés tocam o chão de manhã. E hoje foi mais fácil, porque passei a noite passada em Santa Mônica e estava caminhando na praia esta manhã. E eu vou sair com você, hoje vai ser um ótimo dia. Dessa forma, minha mente inconsciente encontra um motivo pelo qual vai ser um ótimo dia. E então seu cérebro está sempre ouvindo. Eu falo sobre domar o dragão da esperança e impotência, o dragão do passado que alimenta a depressão, e é algo que eu chamo de treinamento de viés positivo. Eu quero que meu cérebro procure o que está certo, porque automaticamente ele vai para o que está errado. E assim, eu começo todos os dias com hoje vai ser um ótimo dia. E então, se eu tiver dificuldade, se me sentir triste, bravo, nervoso ou fora de controle, eu escrevo o que estou pensando. Então, eu simplesmente penso, é verdade? E há um método muito maior no livro. E muitas vezes eu vou para qual é o oposto desse pensamento? Ninguém me ama, ninguém me respeita, ou você é um fracasso. E tão rapidamente meu cérebro, e se eu digo minha esposa nunca me ouve, eu já tive esse pensamento, eu penso, eu nunca ouço minha esposa. E eu penso, isso pode ser verdade. Ou ela me ouve, e então eu descubro às vezes que eu simplesmente não acredito no que acontece na minha cabeça. Então, quando eu vou para a cama à noite, e isso é tão poderoso,
Eu faço uma oração, então eu penso, o que correu bem hoje? E eu me coloco para dormir, revisando as coisas positivas que aconteceram naquele dia. E eu encontro os pequenos momentos, quer seja aquele gole de chocolate quente que fiz e que me orgulho, ou alguma mensagem ou interação legal. E isso prepara meus sonhos para serem mais positivos. E uma coisa muito divertida com que tenho brincado recentemente eu tive o Stephen Hayes no meu podcast, The Brain Warriors Way, e ele tinha uma técnica de dar um nome à sua mente. E ela se baseia em conceito de distanciamento psicológico. E quando ele estava falando sobre isso, ele deu o nome de George à mente dele. Eu pensei, bem, eu sabia exatamente o que daria de nome à minha mente. O nome Hermie. Hermie era minha guaxinim fêmea. Eu não sabia que ela era uma guaxinim fêmea quando nomeei. Eu tive uma guaxinim de estimação quando tinha 16 anos. E ela era encrenqueira. Ela era bonita e inteligente. E ela fez xixi no banheiro da minha mãe. Ela comeu os peixes da minha irmã no aquário. Ela costumava fazer cocô nos meus sapatos. E ela causou muitos problemas, assim como minha mente. E então, quando ouço a conversa negativa, eu costumava pegar a Hermie, colocá-la de costas e fazê-la cócegas. Ela adorava isso. Nós tínhamos apenas esse Sério? relacionamento ótimo. Uau. Então, quando minha mente está agindo, eu penso, sério, preciso fazer cócegas em você agora? Apenas para separar isso, e eu penso, isso é útil? Porque você já teve bons coaches e maus coaches. E eu quero ser um bom coach para mim mesmo. Muitas pessoas, a vida interna delas é como um tribunal. E elas têm um promotor espetacular, e um juiz cruel, e um júri horrível. Uau. E eles têm um advogado de defesa fraco. E eu penso, eu tenho Johnny Cochran na minha cabeça, certo? E eu quero proteger meu eu mesmo. Não é As pessoas interessante? não recebem nenhum treinamento. Não é interessante? Em suas mentes. Eu sinto que, no geral, nós somos condicionados a encontrar o negativo e o ruim para ficar seguro e encontrar proteção. E a gente nunca aprendeu a sermos ótimos treinadores ou líderes de torcida para nós. Você trouxe isso à tona, é como se nós tivéssemos esse treinamento quando criança sobre como treinar nós mesmos através da dor, do desconforto e não depender apenas dos mecanismos de enfrentamento de vício que a gente se inclina, né? Eu não sei treinar a mim mesmo, vou beber. Não sei me treinar, vou tomar essa droga, pornografia, seja lá o que for. A escolha do vício para lidar com algo. Como aprendemos a sermos bons treinadores em um momento de completo caos, estresse, sobrecarga, disfunção? Quando a gente sai disso, nem conseguimos sair disso em nossas cabeças, nem conseguimos ouvir o treinador lá. É uma prática. Tudo é prática. E é por isso que eu escrevo. Quer seja seu cérebro está sempre ouvindo, ou sinta-se melhor rápido e faça durar. As pessoas fazem coisas para se sentir melhor rápido. Vimos isso durante a pandemia, mas elas estão escolhendo coisas que as fazem piorar Que machuca. a longo prazo. Então você quer fazer coisas que o ajudem a se sentir bem agora e mais tarde, em vez de agora, mas não depois. Agora precisando disso o tempo todo. Então, a respiração diafragmática, eu sou apenas um grande fã. Ou meditação, eu publiquei 3 estudos sobre uma forma de meditação de yoga chamada Kurtin Kriya. São apenas 12 minutos, mas ativa seus lobos frontais. E isso ajuda você com a previsão e julgamento e controle de impulsos. E é divertido, é bonito. Satanama, Satanama, que é nascimento, vida, morte e renascimento. Nascimento, vida, morte e renascimento. É apenas lindo. E as pessoas podem procurar no Google. Existem vídeos no YouTube sobre isso, mas funciona para equilibrar seu cérebro. E isso ajuda você a se sentir bem agora e mais tarde. Com certeza. Em vez de agora, mas não depois. Qual o maior desafio que você enfrenta? Você faz esse trabalho há 30 anos. 30 anos, mais de 183 mil scans. Você fala sobre isso o tempo todo, você está escrevendo livros incríveis, você tem programas de TV sobre isso, televisão pública, você é especialista. Então, qual é o maior desafio da sua vida agora, conhecendo tudo isso depois de 30 anos? Com o que você luta? Eu odeio o fato de que todos os psiquiatras não fazem isso.
Eu odeio o fato de que eu ainda sou uma exceção na minha profissão. E parte de mim adora isso, porque eu posso fazer algo muito legal e muito especial. Mas o fato de que as massas de psiquiatras ainda estão fazendo diagnósticos com base em agrupamentos de sintomas sem dados biológicos, exatamente como fizeram em 1840, quando Lincoln estava deprimido, Lincoln estava suicida, foi ao médico e, como o médico diagnosticou, conversou com ele. Olhou para ele e depois o tratou. Isso é exatamente o que está acontecendo em 2021. É insano. Todo dia isso me irrita, que eles dizem, não há ciência por trás do que o Dr. Amen faz. Embora eu tenha publicado 80 estudos, alguns dos maiores estudos do mundo, há 14 mil referências científicas sobre o espectro cerebral, se você for à Biblioteca Nacional de Medicina. Mas isso é o que realmente me frustra, porque a maioria das pessoas não está recebendo a ajuda de que precisa. Esses problemas psiquiátricos não são doenças mentais. São doenças cerebrais. Uau! E essa única ideia muda tudo. Diminui o estigma, aumenta a conformidade, porque todo mundo quer um cérebro melhor. Ninguém quer ser chamado de lesado. Chamar alguém de lesado os envergonha. É. As pessoas realmente não querem. E sim, eu sei que a Lady Gaga se manifestou e o Justin Bieber, ele também se manifestou e é incrível. Mas não é doença mental. É a saúde cerebral. Foi descoberto que o exercício é um tratamento para a depressão, Sim. tão eficaz quanto o Zoloft. A gratidão Quero também dizer, é. Por que não? E vamos trabalhar para melhorar o funcionamento físico do nosso cérebro e otimizar nossa mente. E assim que vamos acabar com a doença mental. Então, eu tenho um dos meus outros livros chamado O Fim da Doença Mental. E eu amo esse título, mas recebi muitas críticas por isso. É tipo, o que você quer dizer? Eu falo, precisamos parar de chamar essas coisas de doenças mentais e usar essas estratégias da Bright Minds, porque quando o seu cérebro está melhor, por exemplo, segundo o I em Bright Minds, é imunidade e infecções. Há um estudo, e eu coloco em O Fim da Doença Mental, em um gráfico dos Estados Unidos das incidências mais altas de esquizofrenia. É no noroeste, no norte do meio oeste e na costa oeste. E logo abaixo está um gráfico das incidências mais altas de doença de Lyme. Eles são virtualmente idênticos. Uau! Será que a esquizofrenia, em alguns casos, poderia ser uma infecção que está atacando o cérebro? E eu acho que a resposta é sim. Não em todos os casos, mas é algo que deveríamos estar fazendo, verificando. Uau! E eu tenho Então as pessoas com doença de Lyme têm risco maior de esquizofrenia? E tem uma incidência maior virtualmente de todos os desafios de saúde mental. Eu tenho tantas histórias ótimas. Uma delas eu falo no meu livro. Adriana, 16 anos, linda, estudante exemplar, gentil, vai para Yosemite de férias com a família. E quando chega à cabana, estão cercados por 6 veados. E eles acham que é um momento mágico. Mas a doença de Lyme é frequentemente transmitida por carrapatos e veados. E 10 dias depois ela está alucinando e está violenta. E eles a colocam em um hospital psiquiátrico, é diagnosticado por um psiquiatra treinado em Stanford. Ela estava com esquizofrenia e dizem que a Adriana deve tomar esse remédio pelo resto da vida. E a mãe disse, não, eu não concordo com isso. E eles tinham gastado algo em torno de $100 mil e acabaram no meu consultório, gastando bem menos do que isso. E quando vimos o cérebro dela, pensamos, o cérebro dela está infectado e Mostrava infecções. mostra a propensão para a infecção. Uau! E descobriu-se que, quando o testamos para a doença de Lyme, ela tinha. E com um antibiótico dentro de 1 ano, ela voltou a ser ela mesma. E ela se formou em Pepperdine. E depois obteve um diploma em recursos humanos pela Universidade de Londres. E ela é normal. Que diz que a primeira vez que provou um hambúrguer do McDonald's, pensou que tinha morrido e ido para o céu. Eles têm a comida mais maravilhosa disponível. Isso realmente faz você pensar que as pessoas que criaram esse tipo de coisa realmente fizeram muita pesquisa para descobrir o que atrai algumas conexões básicas do cérebro. Em alguma combinação de sal, crocância,